Vou compartilhar então o slide com vocês dessa nossa segunda aula, praticando a humildade. Texto áureo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus 11, 29a. Palavra introdutória. Nessa lição estudaremos a humildade, mas para entendê-la é preciso definir o que é orgulho. A gente só vai entender o que é humildade se primeiro a gente souber o que é orgulho. O escritor Júlio definiu o orgulho assim: orgulho é o homem transferir o centro do seu pensamento e de suas afeições do Criador para si mesmo. Ou seja, ele acaba se achando Deus, superior a todas as outras coisas, né? Enquanto a humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra, de onde se originou a palavra humano, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Ou seja, enquanto o orgulhoso se acha melhor do que Deus, né, o humilde já reconhece as suas limitações, tem consciência da sua pequenez. Ele é uma pessoa simples. O texto bíblico está baseado lá em João 13, do 4 ao 13. Nós já fizemos essa leitura e aquela passagem onde Jesus demonstra a humildade, lavando os pés dos discípulos. Agora vamos lá. Como a humildade se manifesta? Esse é o tópico 1. E dentro do tópico 1 tem alguns subtópicos. E a gente vai falando um por um. Então, 1.1 diz assim: tem o coração de servo. Antes de explicar esse tópico 1.1, eu vou ler aqui a introdução para vocês, que diz assim: as pessoas humildes reconhecem a sua incapacidade ao contemplar a grandeza, a santa majestade e o superabundante amor de Deus, em contraste com a sua pequenez, limitação, culpa e total inaptidão quando separados da graça divina. Observem as características do cristão humilde. Aí vai entrar nesse primeiro subtópico. Tem o coração de servo. Há um pensamento que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Talvez, por essa razão, Jesus tenha afirmado: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que nós entendemos aí, né, nesse primeiro tópico? Que a pessoa humilde, ela já, por natureza, ela tem no seu coração de servir a outra pessoa. Assim como o próprio Jesus, mesmo sendo Deus, ele servia o seu próximo. O 1.2 diz assim: aceita um lugar inferior àquele que merece. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus assumiu o lugar do escravo menor da casa, pois essa era a tarefa obrigatória do escravo mais inferior. Humildade também significa transferir a honra e assumir um lugar inferior para ser honrado por Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele assumiu ali a forma de homem, né? E sendo homem, ele se esvaziou de si mesmo. Ou seja, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, ele se fez ali como um homem comum. Então, ser humilde é exatamente isso, se colocar num lugar inferior às outras pessoas, não se achar melhor do que ninguém. 1.3 diz assim: considera o próximo como sendo o primeiro em lugar em relação a si mesmo. Não é difícil servir superiores, não é verdade? É bem mais fácil quando a gente tem que prestar honra para o nosso patrão, para o presidente, para um juiz. Não é fácil quando a gente tem que prestar esse tipo de honra? Mas e servir os inferiores? Também não é difícil, porque a gente acaba assumindo uma posição superior a ele. Agora, servir a pessoa que está no mesmo nível que a gente, aí sim é complicado, não é mesmo?
É exatamente isso que vai falar esse tópico aí, 1.3. Não é difícil servir os superiores, pois estes podem recompensar as pessoas e promovê-las. Não é difícil servir os inferiores. Isso dá a sensação de domínio e superioridade sobre eles. Difícil é servir os iguais. Júlia, abre para nós lá em João, capítulo 13, versículo 14, por gentileza. João 13, versículo 14. Nós vamos ver um exemplo sobre isso. Júlia? É para ler inteiro? É só o João, capítulo 13, desculpa, versículo 14. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Isso, aqui então é mais uma vez Jesus dando exemplo de humildade. Ele, né, sendo ali o mestre, sendo o Senhor, lavou os pés dos seus discípulos. Até aqui tá tudo bem? Tem alguma pergunta? Não? Posso continuar? Então vamos lá. 1.4. A humildade se manifesta através daquele que está livre do orgulho, porque nele reina o amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, quem é humilde está livre do orgulho e deixa manifestar, sobressair na sua vida o amor. O 1.5 diz assim, aliás, no 1.4 ainda, para complementar, diz assim: a humildade ou mansidão é a expressão do amor. Só é livre quem sabe amar sacrificialmente. Alguém pode me falar aí alguém que expressou esse amor na Bíblia? Qual passagem que expressa esse amor? Vocês se lembram de algum? Puxa aí na memória. Quem que demonstrou um grande amor pelo próximo? É uma passagem muito conhecida. Ajuda nós, pastor. Quem que é? Jesus. Bom Samaritano. A passagem do Bom Samaritano revela o grande amor pelo próximo, a grande expressão de amor pelo próximo. Então, agora vamos lá. 1.5. Vive na dependência da graça divina. Os orgulhosos buscam segurança na sua autossuficiência, mas os humildes descansam debaixo da soberania de Deus. 1.5.1. Não se ofende com facilidade. A pessoa humilde não é dodói, vamos dizer assim. Uma das evidências de que o orgulho ainda domina o coração de uma pessoa é a sensibilidade demasiada. Costuma-se afirmar que o cristão precisa ter pele grossa, suportar pedradas, mente expandida, ou seja, pensa grande, e o coração mole. Muito interessante isso, né? Como? Coração mole. Vem cá, pastor, para compartilhar. Quer falar alguma coisa? Não? Então, irmãos, alguém quer falar alguma coisa sobre esse tópico? Nos dias de hoje, será que nós temos suportado as pedradas? Será que nós temos reagido de que forma quando nós recebemos aí algo que vem para nos ferir? Será que a gente tem retido tudo aquilo que tem ouvido, tem retido só o que é bom? Nessa lição nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também. 1.5.2 diz assim:
O humilde, ele enfrenta a crítica com tranquilidade e afabilidade. O que é afabilidade? É delicadeza. Se a crítica é construtiva, ele ouve e trata de melhorar, a fim de crescer. Se a crítica é destrutiva, ele ouve, filtra e prossegue o seu trabalho, sem ficar amargurado. Lá em Provérbios 15.1, você pode ler para nós, Júlio, o que diz, por favor? Provérbios 15.1. O Júlio. É Júlio. A resposta branda desfia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso mesmo. Então, a pessoa humilde, além dela não se machucar facilmente por conta de palavras que às vezes recebe ou de uma correção que ela recebe, ela, quando é injustiçada, ela também não responde à altura de quem está ofendendo. Mas como o Júlio disse aí, a palavra branda, né, alivia, desvia o furor. Então, 1.5.3. Mede a si mesma pela medida da graça divina. Não se põe acima nem abaixo do que é. Tem aí os dois extremos, né? Tem aquela pessoa que se coloca superior a todas as outras, é aquela que nós aprendemos hoje que é orgulhosa, mas também tem aquela que sempre se coloca abaixo de todos. Isso é bom? Também não. O ideal é ter aí o controle, estar na medida certa, nem ser de mais e nem de menos. Mas a palavra nos ensina que nós temos que colocar no lugar ao qual nós pertencemos. 1.6 diz assim: tolera desfeita, insultos e acusações falsas por causa de um propósito superior. E para exemplificar, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando nós somos perseguidos, a palavra nos instrui que nós devemos nos alegrar, porque isso não vai acontecer só conosco. Na verdade, aqueles que existiram antes de nós também foram perseguidos, mas quando nós estamos em Cristo, é Ele que nos dá o livramento. Amém? Até aqui está tranquilo? Tem alguma dúvida? Não? Posso prosseguir? Então vamos lá, 1.7. A pessoa humilde sabe reconhecer o sucesso de Deus na vida do outro. Isso daqui também é um ponto assim muito interessante, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é fácil, não é? Mas e se alegrar quando a pessoa está conquistando coisas, está sendo bem-sucedida e você ainda não atingiu os seus objetivos? Vamos ver então o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Onde reina a humildade, a inveja não encontra espaço. Pode-se perceber que muitas pessoas têm uma facilidade enorme de chorar com os que choram, mas muita dificuldade de se alegrar com o sucesso do outro. Isso o Senhor Jesus nos deixou registrado lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15. O outro subtópico sobre o humilde. O humilde aceita a ajuda do outro. Está lá em Lucas 8.3. Jesus, ele aceitava ser servido por duas mulheres, Joana e Susana. O próprio Jesus aceitou ser patrocinado por algumas pessoas. Nas epístolas de Paulo, pode-se ler com frequência como ele agradece a ajuda solidária de amigos em favor do seu ministério. Isso a gente vê muito acontecer com os missionários, né? Eles dedicam a sua vida toda
ao reino de Deus e passam então a ser sustentados por aquele que o Senhor levanta para honrá-los. Então, aqui está falando exatamente isso. O próprio Jesus aceitou ser financiado. O próprio Paulo nos deixou esse exemplo. E quantas pessoas que às vezes estão precisando e são orgulhosas e não aceitam, né, a ajuda do próximo. Então, isso também faz parte da humildade. Muitas vezes o conceito de humildade é contorcido. Humilde a pessoa tem daquela pessoa, ela é pobrezinha, coitadinha, não sei o quê. Mas na verdade nós estamos aqui aprendendo que não é isso. A pessoa humilde, ela tem diversas qualidades. Ela reconhece quem ela aceita ajuda, né? Ela vive na dependência da graça divina, ela tolera as desfeitas, ela não é invejosa, ela desconsidera os insultos, as acusações. Então, hoje o Senhor está nos ensinando o que é a verdadeira humildade. Vocês têm alguma pergunta? Quer fazer alguma consideração? Quer falar alguma coisa, Júlia? Sim. Pode É falar. legal, pastora, porque às vezes a gente acha, ser humilde é você doar sua roupa que tá no guarda-roupa velha, é você dar uma comida para um necessitado, mas não é só isso, né? A Exatamente. humildade vem do coração, vem da alma. A gente não adianta nada a gente dar roupa, dar comida para as pessoas se o nosso coração não é humilde, né? A nossa mente, o que a gente pensa. Sim. E antes dessa aula, você tinha um outro conceito a respeito da humildade ou você já sabia que era isso mesmo? Sim, totalmente outro. É, Igual eu te né? falei, eu achava que humilde era e ajudar uma pessoa, né? Ser simples, ser, assim, pobre, vamos dizer. Mas É, não, é é além. muito além disso. Na verdade, para a gente não esquecer nunca mais, é só a gente lembrar de Jesus, né? O exemplo que ele deixou de lavar ali os pés dos discípulos, de aceitar ajuda quando ele estava ali fazendo missões, lembrar também que a gente tem que se alegrar com os que se alegram, tudo isso faz parte da humildade. E E você, parece tão Júlio, simples, mas Pode falar. parece ser tão simples, mas é uma coisa muito intensa, né? Isso, por E isso, mexe com a gente. É uma é, coisa assim que confronta mesmo. sim, é verdade. É bem Não é interessante. fácil. Essa questão também que fala aqui que a pessoa humilde, ela aceita ser corrigida, ela aceita ser repreendida, ela não se magoa facilmente, tudo isso também é um ensinamento para nós. Ela tem a mente aberta, ela pensa grande, tudo isso faz parte da nossa lição. E o que é importante Tolera também, desfeito, insultos, acusações. vem aqui do ladinho, é que o pastor está aqui do lado. Pode apagar. Não, isso aí não é Ele está falando aqui que a pessoa humilde aceita acusações. E o que eu achei muito interessante foi o que nós lemos agora há pouco, no 1.5, que diz assim: ela filtra, retém o que é bom e prossegue. Quantas pessoas param no meio do caminho quando são confrontadas, né, quando recebem alguns insultos? E aqui a própria palavra nos ensina que bem-aventurados são vós quando vos injuriarem e perseguirem e até mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, ou seja, por causa de Jesus. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, está nos ensinando assim que tudo que nós passamos nos dias de hoje, por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, porque mesmo tendo escrita há milhões, né, mais de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, você lê e é real, é exatamente aquilo que nós vivemos nos dias atuais. Quer comentar mais alguma coisa? Posso prosseguir? Não, Júlio? Pode? Amém. Então, o 2 vai falar assim: cuidado com a falsa humildade. A falsa humildade é pior do que a falta de humildade. Vejamos por que a falsa humildade é pior do que a falta de humildade. 2.1. Enganando-se
a si próprio. Aquele que verdadeiramente é humilde evita atitudes forçadas. Júlio, você pode ler para nós Colossenses 2, do 18 ao 23, por favor? Colossenses 2, do 18 ao 23. Só um minutinho, pastor, eu tô procurando. Tá bom. Colossenses 2, Colossenses 2, do 18 ao 23. Faz parte do tópico 2, enganando-se a si mesmo, com a falsa humildade. ninguém vos domine a seus belos prazer, com pretexto de humildade e cultos dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Até onde, pastora? Até o Até o 23. Até o 23? Lê de novo para nós, então, por favor. Ninguém... Oi? Lê novamente para nós, por favor. Ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade e cultos dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, não ligado à cabeça, do qual todo o corpo. Só até aí. Debalde significa em vão. Debalde significa em vão. O que então, pastor, quer nos dizer aí esse versículo que o Júlio acabou de ler? Fala um pouquinho alto para que eles possam ouvir, por favor. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, né, em vão, inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, é uma humildade falsa, né? Querendo ser aquilo que não é, né? Isso. Quando a humildade é falsa, os outros logo percebem, porque veem esta pessoa como autoaduladora e arrogante, pois, na realidade, apenas finge ser humilde. A humildade, ela protege o cristão de adotar uma opinião imprudente, insensata. A falsa humildade leva as pessoas a agirem de forma hipócrita, ou seja, com fingimento. Então, agora nós vamos para o item 3, que diz assim: cultivando a humildade. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Então, cultivando a humildade. Dentro desse tópico, tem os seus subtópicos, que estão aparecendo aí na tela para vocês. Eu vou falar de um a um para ficar mais claro para a gente. A humildade, como todas as outras virtudes do caráter, deve ser desenvolvida e cultivada. Vocês lembram da aula passada que falou a respeito do caráter? Então, essa é uma continuação. Assim como o caráter é adquirido por conta do meio que a gente vive, das influências que a gente sofre, a humildade também ela tem que ser cultivada por nós. O cristão deve estar sempre preocupado em crescer. Nós não podemos ficar estagnados, parados. Nós temos que caminhar, prosseguir para o alto, alcançando um nível de maturidade que o qualifique a ser um agente de mudança. Como a Bíblia mesmo nos instrui, que nós não devemos ser nécios na fé. Nós não podemos ficar muito tempo ali desejando leite, mas o alimento sólido. Para quê? Para que assim como o Senhor veio e transferiu para nós a mudança de vida, nós com isso venhamos nos tornar um agente de mudança na vida de outras pessoas. É igual a palestra de ontem, né?
buscar a maturidade. Exatamente. Como ontem mesmo na nossa palestra para casais, a gente falou, nós temos que todos os dias buscar pela maturidade. A seguir, propõe alguns conselhos para uma vida de humildade. Deixa eu aceitar aqui o Júlio. O Júlio não, Peter. Vamos lá. Primeiro, mantenha sua vida debaixo do senhorio de Cristo, está aí na tela de vocês. Seja um servo obediente, seja dependente de Deus, como uma criança depende do seu pai. Não desvie os olhos de Jesus. Relacione-se com as pessoas. Eu acho que eu consegui adicionar o Peter aí. Relacione-se com as pessoas seguindo o exemplo de Cristo. Sirva o próximo servindo a Deus. Repete, Lu. Espera que eu já repito tudo. Para crescer é preciso humilhar-se. Então eu vou repetir aqui de novo, ó. Conselhos para uma vida de humildade. Primeiro conselho: mantenha sua vida debaixo do senhorio de Cristo. Segundo conselho: seja um servo obediente. Terceiro: seja dependente de Deus, como uma criança depende do Pai. Quarto: não desvie os olhos de Jesus. Quinto: relacione-se com pessoas seguindo o exemplo de Cristo. E 6, sirva o próximo servindo a Deus. Para crescer é preciso humilhar-se. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um, para que fique bem claro para nós aí o que quer dizer esses conselhos. O primeiro, mantenha uma vida debaixo do senhorio de Cristo. Quando o Senhor passa a ocupar o primeiro lugar na vida de uma pessoa, a humildade ela brota de forma natural. Por quê? Nós vamos vendo aí os exemplos que o Senhor vai nos dando. E a partir de então, a gente se permite mudar, melhorar. Seja um servo obediente. A pessoa que entroniza Cristo em seu coração desejará sempre lhe obedecer. Ou seja, vai ser um praticante, não apenas um ouvinte da palavra de Deus. O Senhor ele deixou aí esses versículos que aparecem na revistinha, João 14:15 e 2 Timóteo, justamente para nos ensinar a guardar os mandamentos dele. Ele nos ensina a ser manso, pede para que a gente venha ensinar e instruir, né? Assim como ele nos deixou vários exemplos na palavra dele, assim como Paulo fez, assim como Pedro fez, como Tiago fez, os discípulos de Cristo. E nós somos discípulos de Cristo. Então, tudo aquilo que a gente tem recebido, tudo aquilo que a gente tem absorvido, o que a gente tem que fazer? Guardar? Não, a gente tem que passar. Seja dependente de Deus como uma criança depende do pai. A criança é confiante e inocente, e não arrogante. A criança é obediente, principalmente quando liderada por um pai eficaz. Não desvie os olhos de Jesus. Durante todo o tempo que Jesus andou com seus discípulos, procurou ensinar sobre a simplicidade e a humildade de coração. Relacione-se com pessoas seguindo o exemplo de Cristo. Olhando sempre para o exemplo de Cristo, evita-se de forma consciente o elitismo, ou seja, se colocar como melhor, se colocar em primeiro lugar. A intolerância, a distinção de classes e a autopromoção. Sirva o próximo servindo a Deus. Nenhum outro gesto de Jesus ensina mais sobre a humildade do que quando ele lavou os pés dos discípulos. Amém? Até aqui tudo bem? Querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, pastor? A Bíblia fala em Filipenses que, sendo Deus, ele não usurpou de ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo. Isso mesmo. Aí depois a Bíblia fala, e Deus exaltou. De sobremaneira. É o que a Bíblia nos ensina. A nossa recompensa vem do Senhor. E tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus. E aqui, conforme a própria lição nos ensina, quanto mais
a gente lê a palavra, quanto mais a gente entende a palavra, a gente vai ver o que? Os exemplos que Cristo nos deixou. E aí a gente vai se esvaziando de si, se enchendo de Deus e aprendendo através da palavra a cultivar essa humildade de uma forma natural. Então, 3.1, para crescer é preciso humilhar-se. Pode-se afirmar, sem exagero, que todos os homens verdadeiramente grandes foram simples, modestos e humildes. Isso porque a petulância, ou seja, o atrevimento e a presunção, quer dizer, a aparência, que cegam e marcam os medíocres, os pequenos que pensam, que são grandes, são substituídos por um sentimento de humildade sincera, que coroa os homens excepcionais e os santos. Amém? Ou seja, quando nós deixamos de lado a nossa petulância, a nossa arrogância, a falsa aparência, que acaba nos cegando, e nós substituímos isso por um sentimento de humildade sincera, nós acabamos sendo coroados pelos homens. Como o pastor disse aqui, quando Jesus se esvaziou de si, não desejando ser como Deus, o próprio Deus o recompensou. E assim, quando eu e você, nós assumimos a forma de servos, como o Senhor nos ensinou, nós acabamos recebendo, então, o nosso galardão. Amém? Então, a respeito da aula de hoje, a respeito da humildade, ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Vocês estão muito quietinhos hoje. Tem um ponto que eu tinha lido, mas eu não peguei agora, que fala sobre que quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele se colocou como servo, mas agora eu não sei onde que está. Procura ver se você encontra aí. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui a conclusão. Existem inúmeras promessas para aqueles que cultivam um coração humilde. Convém, portanto, ao cristão viver em humildade, a fim de agradar o Senhor. Eu preciso de ser humilde, então, para agradar o homem? Não. Na verdade, eu preciso ser humilde para agradar a Deus. Por isso que aqui nós lemos também que tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Na revistinha tem aí umas atividades para fixação dessa lição. Eu aconselho você a fazer para estar recapitulando tudo aquilo que foi ensinado. A primeira pergunta é: dê uma definição de orgulho. Alguém lembra? Vamos ver se vocês estão afiadinhos aí na lição. Definição de orgulho. Eu falei lá foi a primeira coisa que eu falei da aula de hoje. É quando a gente quer tomar o lugar de quem? De Deus. Quando a gente quer ser melhor do que Deus. Cite o nome de quem disse: o humilde não sabe o que é humildade. Porque a falsa humildade é pior do que a falta de humildade? O que é necessário para cultivar a humildade? Cite apenas 3 exemplos. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele assumiu o lugar de quem na casa? Vocês lembram? Essa aí. Lavar os pés de Jesus, assumiu o lugar de escravo. Eu sou melhor de servo. Isso, Júlio. Ele assumiu o lugar de servo, porque essa era a função dos servos, dos escravos. Muito bem. Então, vamos lá. A aula de hoje, então, se resume aqui. Nós falamos de como praticar a humildade, mas para aprender a praticar, primeiro a gente aprendeu o que é humildade, que é bem diferente de ser pobrezinho, de ser coitadinho, De ser bobo dos outros. De ser bobo dos outros. Não é isso. Não é isso. É totalmente diferente. Então, que você possa dar mais uma lida na revistinha, que você possa fazer essas atividades e que venha seguindo aí o conselho que o Senhor tem nos dado através de
cada aula, de cada culto de ensino, que é se aplicar à leitura das Escrituras. Nela nós vamos ter o nosso caráter moldado, que foi o que nós aprendemos na lição passada. Nós vamos aprender a ser verdadeiramente humildes e mais as outras lições aí que ainda estão por vir. Amém? Então agora eu quero compartilhar com você mais uma tela, que é para que você possa se inscrever, né, em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, do YouTube. Os nossos cultos são de terça, quinta e domingo, às 7 horas. Participe conosco. Terça e quinta, 8 horas. Desculpa, terça e quinta às 8 e domingo às 7. Atualmente nós estamos transmitindo os cultos pelo canal do YouTube e pelo Facebook. E estamos transmitindo o culto de ensino aqui por esse novo canal. Agora nós vamos fazer um momento dos nossos dízimos e ofertas. Está aparecendo aí na tela, né, os dados para que você possa contribuir com essa obra. Banco Itaú, agência 0865, a conta 12155, dígito 2, Ministério Apostólico Aliança. Então, você que contribuiu aí no decorrer dessa semana, que vai contribuir no dia de hoje, que entregou o seu dízimo, o pastor vai fazer uma oração aqui abençoando, né, a sua oferta, abençoando o seu dízimo, consagrando ao Senhor, para que a prosperidade esteja presente em nossos lares. E você que não tem o que ofertar essa noite, não fique triste. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele conhece o seu coração. Pode orar, pastor, por favor. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pela oportunidade também, Deus, que é dado, Deus, em poder semear no teu reino. É algo, Deus, de muita gratidão e alegria ter essa oportunidade, rica oportunidade de poder semear no teu reino. Senhor, os teus filhos, ó Deus, que irão semear no dia de hoje, nós apresentamos dízimo e ofertas, ó Deus, e continue, ó Deus, sustentando e guardando os teus filhos e também essa obra, Senhor. Que não venha faltar os recursos, ó Deus, para essa obra missionária. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Assim nós apresentamos ao Senhor tanto os dízimos e as ofertas para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Então recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Então eu agradeço aí a participação de vocês. Permitindo o Senhor, quinta-feira nós estaremos novamente reunidos para assistir o culto da família. E se acaso você perdeu algum conteúdo aí da aula, nós estaremos colocando lá no nosso canal do YouTube para que vocês possam estar revendo, né, e aprendendo mais em nome de Jesus. Amém? Eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela e a gente vai voltar a se falar. Espera aí que eu vou tentar parar a gravação.